Esse não será um vídeo clichê resumindo a grandiosa história da Odisseia em 10 minutos? Se você está aqui, é porque cansou das interpretações superficiais que ignoram a lógica do mundo antigo. Vamos aprofundar nos detalhes que realmente importam, a geografia real de um dos maiores mistérios da humanidade. Enquanto a maioria se perde na narrativa heróica, nós vamos investigar o rastro deixado por Ulisses, lembrando que Odisseu e Ulisses são exatamente a mesma pessoa. Odisseu é o nome original em grego, enquanto Ulisses é a versão traduzida pelos romanos. Afinal, a história que Homero nos deixou é pura fantasia ou ele descreveu, meticulosamente, uma rota comercial e náutica que os marinheiros gregos conheciam perfeitamente. Hoje, vou te mostrar como separar um mito da realidade geográfica. Vamos colocar um mapa sobre a mesa e entender por que, para os gregos, o Mediterrâneo era um território onde a lenda e a topografia se fundiam de forma perigosa. Prepare-se, porque o caminho de volta para Ítaca é muito mais real e assustador do que nos fizeram acreditar. Para entender onde Ulisses esteve, precisamos primeiro parar de pensar como mapas modernos. Na mentalidade grega arcaica, o Mediterrâneo não era um mar cartografado com precisão. Era o Oceanos, um rio-oceano circular que envolvia o mundo habitado, a Oikomene. Quando Homero descreve a jornada de Ulisses, ele não está usando coordenadas geográficas, mas sim referências a domínios. Para um grego da época, o mundo era dividido entre o centro, onde a civilização se sustentava pela ordem, e as margens, onde a lei dos deuses e dos homens perdia força. Ulisses não está navegando apenas entre ilhas. Ele está sendo empurrado para fora das margens do mundo conhecido. O texto antigo nos diz que, após sair de Troia, ele é lançado em um mar bárbaro, onde o tempo e o espaço não seguem as regras de Ítaca. As tempestades que o desviaram não eram apenas fenômenos meteorológicos. Eram manifestações da ira de Poseidon, o Inossigaios, o sacudidor da terra. Para o homem daquela era, um redemoinho não era um evento físico explicável. Era o próprio Deus manifestando sua autoridade sobre aquele setor específico do mapa. Portanto, tentar identificar onde ele esteve exige que aceitemos a premissa antiga. A geografia da Odisseia é uma geografia de poder divino, não de milhas náuticas. O caminho de Ulisses é, essencialmente, uma invasão aos domínios onde o mortal não deveria pisar, e essa transgressão que define o mapa da sua punição. Agora, vamos observar o trajeto pelos olhos de quem viveu naquela época. Ao sairmos de Troia, no leste, os antigos situavam a jornada de Ulisses movendo-se sistematicamente para o oeste, em direção ao desconhecido. A primeira parada significativa, a terra dos lotófagos, era vista como um limite geográfico real. Um lugar onde a própria terra consumia a memória dos homens através da planta do esquecimento. Para os gregos, esse local não era uma ilha fantástica qualquer, mas uma fronteira extrema da navegação ocidental, um lugar onde o sol parecia se comportar de maneira estranha. Avançando, chegamos à ilha dos Ciclopes. Ao pé da letra, os antigos não viam isso como uma metáfora de pastores bárbaros. Eles acreditavam firmemente na existência de uma raça isolada de gigantes, sem leis, que habitava terras ricas e intocadas, intencionalmente separadas do comércio grego. A geologia daquela região, descrita com crateras e rochas imensas, era para eles a evidência física da fúria divina que moldou a paisagem daquela costa. Depois, temos a morada de Éolo, a ilha flutuante de bronze. O texto antigo é claro, essa ilha não era fictícia. O que para um navegador grego indicava uma região onde as correntes e os ventos obedeciam a uma lógica divina superior. E, finalmente, o temido domínio de Circe, a ilha de Aia, longe de ser apenas um lugar de magia. Para o pensamento arcaico, Eia marcava a entrada nos domínios do sol nascente,
um ponto geográfico onde a fronteira entre o mundo humano e o submundo se tornava tênue. Cada um desses locais, para quem lia Homero na antiguidade, não era um símbolo abstrato, mas um ponto real num mapa que demarcava exatamente até onde o homem comum poderia navegar antes de perder o direito ao retorno. No pensamento da época, a existência de monstros e perigos extremos na trajetória de Ulisses não era vista como uma invenção literária, mas como uma descrição direta da realidade perigosa das bordas do mundo. Quando Homero narra o encontro com Sila e Caríbides, ele não está criando metáforas sobre o medo. Ele descreve o que os marinheiros arcaicos consideravam o ápice do perigo físico, onde as leis da física se submetiam ao capricho de forças monstruosas. Para o grego antigo, Sila não era uma criatura simbólica, era um ser terrível, possuidor de cabeças e dentes, que habitava um ponto geográfico preciso e inescapável, onde o mar se tornava uma armadilha mortal. Da mesma forma, a figura de Circe e a transformação dos homens em animais eram encaradas como uma evidência da vulnerabilidade humana diante de poderes sobre-humanos que controlavam o território. Onde o homem comum via apenas um animal, o antigo via a manifestação da transmutação. Um fenômeno aceito como possível em domínios onde os deuses exerciam autoridade direta. Esses monstros representavam o limite físico da exploração, a fronteira onde o conhecimento humano terminava e a força bruta do caos começava. Essa visão de mundo impunha um limite prático, o perigo era uma constante, não uma exceção. Navegar para o oeste não era apenas uma manobra náutica. Era uma sucessão de testes de fé e resistência contra seres que o homem não tinha o direito de desafiar. Para eles, a sobrevivência de Ulisses não foi sorte, mas uma anomalia causada pela intervenção divina, reforçando a crença de que, fora dos limites da ordem estabelecida pela polis grega, o mundo não era apenas selvagem. Ele era ativamente hostil e governado por entidades que exigiam respeito e temor constantes. Ao olharmos para a trajetória de Ulisses com os olhos dos antigos, percebemos que a Odisseia não é apenas uma história de aventura, mas um mapa do medo e do respeito que o homem grego tinha pela vastidão desconhecida. Diferente de nossas interpretações modernas que buscam simbolismos em cada monstro, o grego antigo olhava para esses relatos como uma descrição da realidade, onde os limites geográficos eram também os limites da sanidade e da ordem divina. Entender essa cosmologia é, portanto, a única forma de compreender o porquê de Ulisses. Mais do que um herói, ser um sobrevivente em um mundo onde a própria natureza era uma força política e religiosa. Para esta análise, baseamos nossa investigação nas fontes primárias e literárias que fundamentaram a visão arcaica do mundo primeiramente. O texto integral da Odisseia de Homero, que fornece o registro geográfico e narrativo. A obra Geografia de Estrabão, que, embora posterior, preserva as discussões e tentativas antigas de localizar os lugares mencionados por Homero no Mediterrâneo. E a Teogonia de Hesíodo, essencial para entendermos a cosmologia grega e a hierarquia dos domínios divinos que regiam aquele mapa. A história antiga é complexa e desvendá-la exige que abandonemos nossos preconceitos modernos para enxergar o mundo como eles enxergavam. Se você valoriza conteúdos de história que não apenas narram fatos, mas investigam a fundo a mentalidade por trás das crônicas do passado, este é o seu lugar. Ajude a manter esse trabalho de reconstrução histórica vivo. Inscreva-se no canal. Ative as notificações e deixe seu comentário sobre o que você acha que existia realmente nas bordas desse mapa antigo. Nos vemos no próximo vídeo.